Fala pessoal, eu sou o Murilo e podemos ter nascido na era digital, mas pregar o evangelho ainda é mais eficaz que fazer dancinha crente no TikTok. Fala galera, eu sou o Kelvin e mais foco, menos ansiedade. Fala galera, meu nome é Rio Gabriel e não adianta seguir Jesus somente nas redes sociais. Opa pessoal, aqui é o André e para de perder tempo compartilhando seu meme e manda esse episódio para um amigo, vai. Pessoal, estamos começando mais um episódio do Teologia Sem Açúcar e hoje a conversa é com o reverendo Marcos Mello sobre o seu livro, Fé na Era Digital. Qual é o nosso papel e o nosso posicionamento diante das ferramentas digitais e será que, como igreja, nós temos falado sobre isso e dado a devida atenção? Bom, se você quer saber mais, fica aí com a gente porque o papo tá muito bom. Bom pessoal, a gente está muito feliz hoje em receber o reverendo Marcos Mello. Ele que é pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, autor do livro Fé na Era Digital, Como as redes sociais moldam o nosso coração, e ele também que é atuante na sua agência de marketing. Bom, a gente vai estar tratando justamente sobre esse livro, que vai ser o tema da nossa conversa, direcionador dela. Reverendo Marcos, muito obrigado por o senhor ter topado essa conversa. É uma alegria muito grande para a gente estar conversando com o autor do livro, um livro tão importante e cheio de ideias também esclarecedoras. Obrigado pela presença do senhor aqui no nosso podcast. Agradeço, é sempre muito bom falar sobre esse tema, que é um tema extremamente atual. E toda vez que a igreja para debater, para pensar sobre isso, acho que a nossa geração sai muito edificada e certamente vai ser um papo muito bom. Nós vivemos em um mundo cada vez mais conectado. A gente não sai de casa mais sem o celular no bolso, a gente não fica um dia sequer sem acessar as nossas redes sociais, sem curtir uma publicação, comentar ou compartilhar alguma coisa. E é certo que essa nossa geração é a geração que mais tem acesso à informação, a conteúdo e também a estímulos gerados por essas ferramentas digitais. A gente está gerando e consumindo dado a todo momento, o tempo todo, e a gente está cada vez mais e mais imerso nesses números de zeros e nesse universo totalmente digital. Mas será que isso realmente importa para nós? E, reverendo, eu queria lançar já a pergunta para o senhor: por que nós, como Igreja do Senhor, a gente deve se preocupar com essa era digital e também sobre os efeitos que ela tem em nós? E também pegando esse gancho, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente qual foi a sua motivação em escrever esse livro e tratar sobre esse tema tão atual. Eu acho que a igreja sempre precisa responder os questionamentos da nossa geração, né? Tudo aquilo que está em pauta nos nossos dias, todas as nossas dúvidas, os nossos anseios, onde nós estamos inseridos. A Escritura tem respostas e direcionamento para o nosso comportamento, e isso inclui a era digital. Eu acho muito importante que a igreja não se isente desse debate, o que é muito tentador, porque é um pouco assustador olhar para o mundo à nossa volta, para a tecnologia que não para de avançar, para os grandes conflitos que nós enfrentamos em como vamos usar essas ferramentas, até onde é permitido o cristão fazer uso de tal e de tal coisa. É um pouco assustador pensar nesse debate e trazer respostas bíblicas para isso, mas eu creio que Deus nos chama para sermos cristãos que pensam, que à luz da Escritura trazem essas respostas. Então eu escrevi esse livro justamente para trazer direcionamento para a nossa geração, né? Eu tenho conversado com jovens diariamente através de aconselhamentos, de discipulados, e percebo que grande parte dos nossos problemas emocionais ou espirituais estão de alguma forma relacionados à forma como nós fazemos uso da internet, das redes sociais. Infelizmente, muitos jovens hoje são escravos da pornografia, escravos da comparação, do desânimo espiritual, e de alguma forma essas coisas estão conectadas com as redes sociais. E embora o livro seja bem curto, né, eu tento em poucas palavras trazer um alerta do prejuízo espiritual que as redes podem nos trazer. Muitos estudos já foram feitos para falar sobre os prejuízos emocionais e como as telas trazem diversos problemas no âmbito do trabalho, da saúde, enfim. Então eu tentei alertar sobre problemas espirituais e são muitos, né? Nós precisamos estar o tempo inteiro alertas para isso.
O senhor falou que o livro é pequeno, mas é um livro muito gostoso de ler, assim, a leitura é leve, é tranquila, e justamente sobre ele eu gostaria de introduzir já. O senhor traz o primeiro capítulo como título, né? Nascidos para esse tempo. O senhor fala que é certo que a gente é aquilo que a gente consome, né? Aquilo que a gente consome molda a nossa visão de realidade. Como igreja, a gente deve estar atento a essa principal ferramenta de formação das nossas cosmovisões, né? O mundo digital ele acaba nos oferecendo muitas ferramentas boas, só que também muitos pontos, inúmeros pontos de cuidado, de atenção que a gente deve ter. E uma excelente ideia que o senhor traz logo de início é que nós não estamos inseridos nesse tempo por obra do acaso. Existe um propósito, um chamado, uma missão para nós cristãos nesse tempo. Eu queria que o senhor respondesse para a gente como que a gente pode compreender essa nossa missão e não negligenciar esse chamado. O que Deus requer de nós nesse sentido, enquanto cristãos que estão inseridos nesse tempo digital? Sim, eu entendo que, embora algumas pessoas gostariam de nascer, né, em outras épocas e são admiradores de outros tempos, assim, não tem problema nenhum com isso, mas eu não posso deixar de trazer à nossa memória de que Deus, que controla todas as coisas, governa todas as coisas, nos inseriu no tempo da tecnologia e de alguma forma nós precisamos aprender a viver aqui, viver nesse mundo, viver e nos relacionar com os problemas do nosso tempo e da nossa geração e ser um discípulo de Jesus nesse tempo. Nunca foi fácil ser um discípulo de Jesus, né? Independente de ser uma época com tecnologia ou não, né? Nós olhamos para Daniel, por exemplo, né? Um jovem que precisou lidar ali com as ofertas, com as tentações, e ainda assim não estava no mundo tecnológico, né? Se olharmos para Noé, muito, muito anteriormente aí, alguém que viveu em um mundo extremamente corrompido, imoral, mas se manteve puro, santo e andou com Deus. Então, a tecnologia, ela está aqui, é um dilema da nossa geração, mas ela não é um fator que nos impede de nos relacionarmos com Deus se utilizarmos de maneira sábia, né? Tem muita gente que fala assim, eu não sou mais crente porque vivo em uma geração perversa, né? Mas todas as gerações tiveram as suas dificuldades, todas as gerações tiveram suas tentações. A nossa hoje está muito relacionada à tecnologia e nós precisamos entender os perigos que nos cercam, porque quando a gente conhece as armadilhas, quando o nosso olhar está mais treinado para identificar os problemas que nos cercam, as armadilhas que estão à nossa volta, nós estamos menos propensos a cair nela. Todo jovem cristão precisa conhecer as armadilhas desse tempo, precisa ter autocrítica, precisa estar cada vez mais com um filtro ligado para que a gente tenha cuidado com aquilo que consumimos, com aquilo que nós também produzimos, para que sejamos jovens em um tempo tecnológico, mas discípulos verdadeiros de Jesus. Uma coisa, pastor, que o senhor comentou, acho que lembrou bastante da conversa que a gente teve no episódio anterior sobre cosmovisão. O reverendo Alexandre Antunes disse pra gente, né, que Deus coloca seus servos em lugares estratégicos para fazerem diferença ao longo da história. O nosso papel como igreja é viver, servir e testemunhar o mundo sem se deixar contaminar por ele. Talvez pegando essa ideia que o senhor falou de Daniel, o nosso papel nessa era digital é ocupar esses espaços sendo sal e luz, estar na Babilônia, né, sem ter as nossas mentes e corações cativos. Sei que é muito difícil, a gente vai estar conversando sobre isso aqui, né, mas só um parênteses aqui. Cara, eu acho que é muito engraçado porque quando eu li esse primeiro capítulo, Nascidos para esse mundo, aliás, para esse tempo, e eu de cara lembrei de um versículo que depois eu fui lembrar que estava em Eclesiastes 10, que diz: jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Aí eu lembrei porque, não sei vocês, mas eu gosto um pouco de um estilo musical, eu gosto de jazz, toda aquela temática um pouco mais quase que retrô assim, né? Eu acho muito bacana.
E em algum momento eu lembro que eu já cheguei a me perguntar, caramba, seria legal se eu tivesse nessa época, nossa, como que seria a vida nessa época, né? E eu acho que é evidente, né, como nós falamos, cada período, cada século traz as suas dificuldades, traz as suas ferramentas diferentes para, seja no nosso caso, para a comunicação do evangelho, os locais vão se alterando, a gente não tem sinagogas agora para ficar debatendo, né, praças públicas para ficarmos debatendo o evangelho. Muitas das vezes a gente faz isso na internet, a gente faz isso sentado na nossa cadeira aqui do escritório, de casa, enfim, da poltrona, e eu acho que o desafio mantém, né? A gente já falou em alguns dos outros episódios sobre a grande comissão, a gente cumprir a grande comissão, e eu acho que, eu tenho a certeza que Deus é soberano sobre todas as coisas. Se estamos inseridos nesse contexto, nessa época, nesse século, é porque Deus assim quis e Deus assim vai nos dar a capacidade para usarmos as ferramentas da melhor forma possível para que Ele seja glorificado, né? Afinal, essa é a nossa missão aqui na Terra, não? Verdade, e eu acho que cada vez mais nós precisamos entender o nosso tempo e aprender a dialogar com as novas gerações. Tem uma preocupação muito grande de que a igreja não se esforce para isso, os mais velhos, os pastores principalmente, né? Não tenham esse desejo de entender que cada geração, cada fase, né, da vida assim, exige que a gente consiga dialogar e se aproximar. Eu hoje também lido com adolescentes, tenho 32 anos e tenho dificuldade em conversar com adolescentes e entender o universo deles, quanto mais os mais velhos. Então, se a gente não fizer um esforço, né, para entender nosso tempo, se a gente só se fechar na nossa bolha ou nas nossas preferências, não tem, como eu falei, né, nenhum problema em gostar das coisas retrô e etc. Eu também gosto bastante. Sim. E nos antigos, né, por exemplo. Legal. Justamente essa falta, né, de dialogação, eu consegui ver bastante, né, na criação dos meus irmãos, por exemplo. Eu tenho uma irmã que é um pouquinho mais velha, acho que a diferença é quase 10 anos. Então, tipo assim, muita coisa que tava surgindo naquela época, a minha mãe acabou não deixando minha irmã mais velha fazendo porque ela não entendia o que estava acontecendo, né? Ela não sabia, por exemplo, o que era uma rede social, o que era Orkut, o que era Facebook, e acabava barrando um pouco minha irmã por causa disso, o YouTube também. Ela não entendia esses conceitos. Não, mas só que, tipo assim, só que quando chegou na minha época de ser adolescente, tipo, ela ficou mais vamos dizer assim, livre, né? Ela já entendeu o que era, mais ou menos. Lógico, teve muita restrição também nesse sentido. Bastante, até. Mas, tipo, eu acho que essa... O meu Instagram eu tive só com 18. E foi só pra entrar na diretoria da UPA. Perfeito. Essa falta de dialogação, né? Que, assim, também parece ser um pouco... Né, também culpa um pouco da igreja, né? Porque o senhor falou que tem esses desafios, porque, por exemplo, o senhor falou que já tem provas comprovando os efeitos emocionais que o efeito da tela causa, mas tipo, como eu acho que deveria ser tipo, meio que ao contrário. A igreja deveria falar primeiro que há esse problema espiritual e depois os pesquisadores realmente verem, realmente tem ali uma dependência emocional e tal. Eu senti meio que esse caminho contrário, eu acho que foi não sei se o senhor acha também que foi um pouco prejudicial, assim, né? Sim, infelizmente a igreja é sempre atrasada nesses debates, né? E eu acho que é justamente por medo de entrar em um debate, em um campo novo. Mas se existe alguém que precisa estar à frente de todas essas discussões, eu concordo que é a igreja. Nós não podemos esperar que... Eu lembro da época do metaverso, por exemplo, né? Não foi uma coisa que pegou tanto assim, mas a igreja teve um grande debate de o que fazer, como é que vai ser, e agora na era da inteligência artificial também ainda é algo muito pouco falado, como nós podemos fazer isso para a glória de Deus. E então, quando a igreja se isenta desses debates, alguém vai chegar e vai trazer a verdade, né? E o senhor coloca também que é muito difícil a gente estar num mundo e não se conformar a ele, sendo que ele faz
de tudo para nos agradar, né? E na internet, tudo que a gente consome é meio feito sob medida pra gente. E tem um grande perigo que a gente viva, como a gente comentou aqui, né, nessa nossa própria bolha, né? No capítulo 2, o Senhor coloca como título, né, cuidado, você está sendo moldado. E todo cristão ele foi chamado sim para influenciar, mas é verdade também que a gente é influenciado num certo sentido. E a gente deve tomar cuidado e avaliar as influências que a gente tem recebido. Eu estava pensando acerca desse ponto que o Senhor traz no livro, e uma prova disso talvez sejam as trends nas redes sociais. A gente quer participar de tudo aquilo que está no momento, sem, às vezes, sequer saber a origem daquilo ou o que está por detrás dessas coisas. Recentemente teve uma trend conhecida do Estúdio Ghibli, né? Muita gente usando inteligência artificial para fazer a imagem num estilo de arte diferente, só que muitos nem sequer sabiam o que era aquilo, né? Ou muito menos viram algum filme desse estúdio. Então, em partes, a gente acaba definindo, sim, como a gente vai lidar com as redes sociais, só que muito daquilo que a gente acaba consumindo, o algoritmo escolhe. Pra gente, a gente acaba meio que pegando as coisas por tabela, né? Queria que a gente conversasse um pouco como a gente poderia nos atentar nesse sentido ao que tem nos influenciado e aquilo que a gente tem consumido, pensando nessa ideia de talvez que a gente possa estar vivendo numa bolha, né? As trends são um ótimo exemplo de como nós temos facilidade de repetir comportamentos e com pouquíssimo filtro. Então, tudo aquilo que o outro está fazendo, eu costumo replicar. Isso não apenas nas redes sociais, mas na vida, né? Nós aprendemos só na convivência, olhando o outro fazer e já repetimos esse comportamento. Isso se reflete nas redes sociais. Mas quando isso afeta, como isso afeta a nossa espiritualidade, né? Por exemplo, quando nós consumimos aquilo que está no top 10 da Netflix, aqueles filmes que estão lá logo de cara no catálogo e a gente não faz um filtro do que está entrando na nossa mente, na nossa casa, apenas consome. O mesmo para as músicas, o que é top 10 do Spotify é o que eu estou ouvindo e muitas vezes são músicas que não tem nada a ver com a nossa cosmovisão, letras, algumas estrangeiras, né, letras, músicas em inglês, que o pessoal nem se dá o trabalho de olhar a tradução, mas canta e coloca na sua rotina e vai declarando essas verdades, essas mentiras como se fossem verdades, e isso nos molda, isso transforma a nossa visão, transforma a nossa forma de ver relacionamentos, de enxergar o amor, que não mais o amor bíblico, mas agora o amor do sertanejo, o amor que trai, o amor que é vingativo, o amor que coloca a mulher como um objeto, enfim, todas essas coisas estão moldando o nosso pensamento, a nossa cosmovisão e o nosso comportamento. Então, acho que a chave para tudo isso é ser criterioso mesmo. A Bíblia não nos dá uma opção de um discipulado mediano, de ser um discípulo sem radicalidade. Jesus deixa muito claro, tudo aquilo que te faz pecar, lança fora. Então, isso é muito real para os nossos dias, em que a gente flerta muito com outras coisas. Então, eu posso ser um crente, mas eu também escuto esse tipo de coisa, danço esse tipo de música, visto esse tipo de roupa, falo esse tipo de palavreado, e essas coisas são incompatíveis, não tem como. Ou a gente aprende a ser um discípulo radical de Cristo, ou seremos crentes moldados e com cara de mundo, não com cara de Cristo e de Evangelho. E a vida cristã é sobre ser mais parecido com Jesus. Quando nós estamos muito parecidos com este mundo, com este século, com os artistas mais famosos, quando nós nos aparentamos, seja na nossa forma de vestir, de falar ou de consumir conteúdo, quando nos aparentamos com os ímpios, existe um problema sério na nossa forma de viver o Evangelho. Eu acho que nesse sentido, pastor, existem quase que dois extremos, né? Parece aquela pessoa que ela é completamente inserida nesse contexto, a pessoa que é extremamente consumidora seja de Instagram, enfim, conteúdos digitais, que seja, e a pessoa que ela opta por ficar totalmente fora. Nossa, eu vou ficar um tempo sem Instagram, vou ficar
tal período sem ficar vendo YouTube. E eu acho que as duas estão. Acho não, né? As duas estão erradas de certa forma, no sentido de. Nós temos que achar no meio termo, né? Eu acho que aquele versículo diz que tudo é lícito, nem tudo me convém, e é quase que um norte para isso também, no sentido de a tecnologia, enfim, todas essas redes, as plataformas que nós temos hoje disponíveis, são boas. É evidente que, como nós comentamos também no comecinho, existem coisas ruins que elas podem trazer, como nós comentamos sobre, principalmente o Discord, enfim, as redes sociais no geral. É evidente que em todo lugar haverão pessoas que utilizarão as ferramentas para o mal, para o bem, e nesse caso, como cristãos, nós temos que achar esse meio termo, né? Não é para a gente abandonar completamente essa tecnologia, mas saber lidar, como lidar com ela de uma forma mais coesa, enfim, mais eficaz, e que seja de uma forma bíblica, né? Não tornando ela um ídolo também, principalmente nas nossas vidas, né? Uhum, exatamente. A expectativa de muitas pessoas ao ler o livro, né, é que aqui eu defenda que você deve excluir todos os seus aplicativos e viver uma vida analógica, mas pelo contrário, a grande defesa do livro é de que nós vivemos nesse tempo e a gente precisa aprender a nos relacionar com a tecnologia de uma forma bíblica e saudável. Isso é possível, e simplesmente excluir os aplicativos, excluir uma vida tecnológica não resolve o problema, porque o nosso problema está no nosso coração, não está em um aparelho, não está em um aplicativo. É um problema do pecado que está enraizado em mim. Então, se eu tenho problema com pornografia, por exemplo, e aí eu excluo o aplicativo do Instagram, isso pode me ajudar, pode ser um escape momentâneo e necessário. Algumas pessoas têm isso como uma pedra de tropeço e elas precisam mesmo se afastar até se fortalecer espiritualmente, mas apenas excluir o aplicativo não resolve o meu problema, porque eu vou passar na rua, vou ver um outdoor, vou olhar para pessoas e vou continuar pecando. Então, o que deve ser combatido, o que deve ser tratado é o nosso coração, são o nosso desejo pecaminoso. E mais uma vez, né, existem momentos que, de fato, se afastar irá nos ajudar, mas eu não posso simplesmente fugir e achar que resolvi tudo isso. Eu preciso me fortalecer espiritualmente e atingir uma maturidade a ponto de conseguir estar presente nesses lugares sem me contaminar e, mais do que isso, né, estar ali e influenciar este ambiente, o ambiente digital, a internet, que é um grande campo missionário, e influenciar para o bem. Exato. E é muito engraçado, né? Porque a gente não tem que esconder a pasta do aplicativo tal, enfim, guardar. O que nós temos que guardar, na verdade, é o nosso coração. É isso que a Bíblia nos instrui, certo? É guardar o coração e também fugir da aparência do mal, certo? Inseridos nesse contexto. Exatamente. E Jesus Cristo, eu até cito isso no livro, né? Quando ele está ali antes de ir para o Getsemane, ele ora pelos discípulos e ele pede ao Pai, né? Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. João 17,15. E é exatamente isso. Então Jesus diz assim, olha, eles vão continuar nesse mundo aqui. O meu pedido não é que eles vivam isoladamente do mundo, mas que eles estejam ali, que eles se relacionem com pessoas que estejam inseridas nesse mundo, mas que estejam ali de uma forma santa, pura, e que eles possam impactar esse mundo, né, com o seu testemunho. Eu acho que essa é a nossa missão, estar aqui, mas nos lembrando que não somos daqui, né? Verdade. Perfeito, pastor. Inclusive, até aquilo que está no primeiro capítulo, né? Nós não somos chamados para indiferença à cultura, os avanços tecnológicos, etc., mas sim para sermos bons representantes do reino, né? Entrando no que o senhor comentou, essa questão do caráter formativo das redes sociais, né? Esse segundo capítulo eu achei ele muito interessante, me chamou muita atenção, porque eu lembrei de um outro livro, que é o Custo do Discipulado, do Jonas Madureira. É um livro que, assim, eu gosto bastante, e eu costumo citar ele porque foi algo que me marcou bastante, né? Na segunda parte desse livro, ele fala sobre a questão da imitação. E eu acho que está totalmente ligado com essa geração de influenciadores, né? Que é comentado no segundo capítulo. Sim, eu também gosto muito desse livro. É muito bom, né? E ele traz essa questão de imitar a Cristo, imitar a imitação apostólica e tudo mais, e ele bota todo ser humano como um imitador. Isso é algo assim que me chama aos olhos, porque nós admiramos pessoas e nós imitamos as pessoas que admiramos. E a questão é, as pessoas que nós admiramos parecem com Jesus? Elas são parecidas com Cristo? Ou nós imitamos elas
elas porque elas têm bens materiais, elas, enfim, são ligadas nas trends, são as pessoas mais famosas das redes sociais. Então, nesse sentido, né, todo cristão ele foi chamado para influenciar, mas influenciar como? Sendo pessoas admiráveis, sim, mas que se parecem com Jesus. Então, é um chamado para nós sermos influenciadores que se parecem com Cristo, que nós o imitamos, e ter esse discernimento, né, de ver as pessoas que nós seguimos nas redes sociais, se elas realmente elas influenciam o nosso comportamento para o bem, que elas se parecem com Cristo, que elas imitam a Cristo, ou se elas influenciam para o mal, né? E aí seria essa questão da sabedoria, né, pastor? E o nome desse livro já fala muito, né? O custo do discipulado. Então, fazer isso que você está falando aí tem um custo muito alto. Você influenciar pessoas, ser referência para pessoas, te custa muito. Você vai precisar dizer não para muita coisa, abrir mão de muita coisa, não fazer muita coisa que você gostaria de fazer e que está todo mundo fazendo. Mas você entende seu chamado, seu papel e seu propósito, e você é uma referência, ainda que não seja para uma multidão de pessoas, para muitos seguidores, mas é uma referência para o adolescente da sua igreja, uma referência para o irmão que está na sua casa, e isso não é sobre números, é sobre vidas, né? Então, acho que o grande desafio das redes sociais é justamente os influencers que trazem no próprio nome, né, dessa, não sei se pode chamar de profissão, mas o caráter do que ele faz, né, que é influenciar mesmo. E por quem os nossos jovens estão sendo influenciados? Pelos influencers, em grande parte, por um estilo de vida de ostentação, por um estilo de vida ímpio, sedutor, imoral, ganancioso, e cada vez mais nós precisamos ser essas referências, e eles precisam encontrar em nós, que somos jovens, todos nós estamos aqui conversando nessa sala, os mais velhos também que estão na igreja, precisam ser essa referência para que o jovem olhe para ele e diga assim: quando eu crescer, eu quero ser que nem esse cara, eu quero amar Jesus que nem ele, eu quero ter uma família estruturada como a dele, porque se essa referência não for encontrada na igreja, ele vai buscar essa referência em outro lugar. E na internet nós temos todo tipo de influência, e muitas delas chamam a atenção e atraem. Então, se não for o evangelho atraindo essas pessoas e referências próximas a eles, eles encontrarão essas referências nos influencers que estão distantes, mas que pelo engano das redes sociais parecem ser amigos próximos, né? E eles tomam um café junto com o influenciador que está postando sua rotina ali, vai trabalhar e está o tempo inteiro ouvindo e consumindo. Então, o Salmo 1 nos nossos dias está muito relacionado a isso, né? Quem ouve o conselho dos ímpios, muitas vezes é aquele que está ali consumindo o story de um influenciador que, em suas palavras, trazem uma visão de mundo completamente diferente da nossa, e nós tomamos esses conselhos como verdadeiros e sábios, quando, na verdade, eles estão corrompidos e são muito perigosos. Vendo, a gente já conversou um pouquinho sobre os problemas da geração digital, mas o senhor acaba trazendo no capítulo 3, que tem justamente esse título, algo mais aprofundado. E eu particularmente gostei muito desse capítulo, porque me fez refletir muito sobre a minha própria realidade, como eu tenho consumido as coisas, e enfim, acho que seria legal a gente conversar um pouco sobre isso. Mas o senhor coloca, né, que essa geração digital, ela trouxe à tona uma realidade muito frágil. A gente nunca teve, como eu falei, tanto acesso facilitado à informação como hoje. A exposição à informação na nossa sociedade está tão grande que meio que de forma paradoxal ela gera desinformação. E eu queria, pastor, conversar um pouco sobre quais são as consequências nesse mundo cada vez mais digital e de que maneira ele afeta negativamente a nós nesse sentido. Qual é o problema, né, dessa geração digital e o que ela acaba evidenciando para nós? Algumas consequências nós já temos visto, né? São consequências, seja no âmbito profissional, familiar ou espiritual.
e algumas outras consequências nós descobriremos daqui a alguns anos, com essa geração que já nasceu mexendo no celular. Talvez todo mundo aqui lembre de alguém, um parente, alguma criança da família que já nasceu no touchscreen, né? Já rolando a tela para cima, e se você der um celular para ela, parece que ela nasceu sabendo mexer nesse negócio. E os problemas que essa geração terá, nós vamos descobrir daqui a alguns anos, né? Mas a geração atual já está escancarado aí, como nós estamos muito mais distraídos, e isso nos afeta espiritualmente, porque a gente não consegue mais parar para ler a Bíblia durante muito tempo, porque a Bíblia não tem meme, né? Não tem brilho, não tem... Não tem imagem, né? Não tem imagem. Então, isso pra gente já é desinteressante, porque a gente está acostumado com entretenimento, com dar risada, com coisas rápidas. Então, acho que o principal problema que nós temos enfrentado em relação às disciplinas espirituais é justamente um cérebro acostumado com todo tipo de distração. E aí, orar, gastar tempo em oração já parece ser algo absurdo, porque eu vivo num ritmo frenético e preciso orar enquanto eu lavo a louça ou enquanto eu dirijo o carro, porque se eu parar tudo que eu estou fazendo, dobrar os meus joelhos e orar, é como se eu estivesse desperdiçando um tempo. E ainda que eu me force a fazer isso, eu tenho muita dificuldade, porque a minha mente divaga e a qualquer momento uma notificação pode aparecer no meu celular e eu posso estar demorando para responder alguém no WhatsApp e estou o tempo inteiro conectado e me desconectar e me aquietar, né? Assim como o salmista diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O aquietar é cada vez mais difícil na nossa geração, mas essa é também uma disciplina espiritual, a disciplina da meditação, de desacelerar, de desconectar, de estar sós com Deus e ter tempo para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos disso, e esse é um desafio que eu particularmente enfrento muito em uma rotina extremamente agitada, parar com tudo isso e simplesmente aquietar minha alma e o meu coração e ter um tempo a sós com o Senhor. Isso é algo que a gente precisa cultivar, resgatar, e é uma luta gigantesca, né? Sendo bem sincero, eu sofro bastante com isso nesse sentido também. Acho que essa facilidade que a gente tem de acesso à informação, essa superexposição é tamanha que a gente não suporta mais aqueles momentos de microtédio, né? A gente não consegue mais lavar a louça sem ver um vídeo no YouTube de fundo, a gente não consegue mais tomar banho sem escutar uma música, a gente não consegue nem almoçar, né, sem ver um vídeo, às vezes fica demorando tanto para comer porque não achou um vídeo no YouTube. E muito menos a gente tem tempo para parar e a paciência, né, de ler um livro. A nossa geração talvez esteja sofrendo com aquele famoso FOMO, né, Fear of Missing Out. A gente pensa que ao se desconectar a gente vai estar perdendo alguma coisa. Afinal, vai que nesse meio tempo que a gente não está no celular, acontece alguma coisa que eu realmente preciso saber, senão eu vou morrer. E é uma coisa bem interessante que o senhor coloca no livro, é que na realidade a gente tem medo da solidão, né? Medo de talvez refletir sobre essa própria realidade que a gente está imerso, né? A gente está vivendo. E foi muito interessante o senhor falar da questão de tempo, porque nesse sentido a gente não sabe mais remir o tempo que o Senhor nos dá, né? A gente fica muito tempo no Instagram, no TikTok, no YouTube, por aí vai. A gente acaba chegando no final do dia, meio que dizendo, poxa, meu dia foi muito corrido, eu não tive nem tempo para orar e nem ler a Bíblia. Só que a gente não é bom mordomos do Senhor quanto ao tempo. Isso porque a gente não ama Ele de todo o nosso coração. A gente acaba oferecendo para Ele o resto da nossa energia, o resto do nosso tempo, o resto da nossa vida, né? E algo que o Senhor coloca ali também no livro é que Deus nos chama para um compromisso com Ele que exige dedicação. Eu fiquei pensando, né, muito sobre isso. Será que a gente está disposto a realmente a isso? A gente está disposto a esse compromisso? E isso exige tempo, né? Não tem como você conhecer a Deus, você conhecer a palavra de Deus sem dedicar tempo, sem dobrar os seus joelhos, gastar tempo em oração, sem comprar livros teológicos e se aprofundar no entendimento,
sem ler a Bíblia completa. É um absurdo que pessoas com muitos anos de igreja ainda não tenham lido a Bíblia inteira e acham que isso é natural. Mas se você diz que esse livro é o livro que norteia a sua vida, que direciona os seus dias, como você não lê? Não faz sentido esse discurso, né? Tem alguma coisa aí errada. E o grande porém está nisso, assim, onde a gente gasta tempo está o nosso coração, onde a gente mais coloca a nossa energia é aquilo que a gente mais ama. E se temos feito pouco isso com as disciplinas espirituais, é porque amamos pouco o Senhor. E o tempo que nós temos gastado nas redes sociais, no entretenimento, ele não volta atrás. Eu acho que todo mundo precisa de distrair a mente, de ter um tempo, né, para realmente relaxar, chegou cansado do trabalho, quer ver um meme, quer dar uma risada, não tem problema nenhum, desde que seja algo saudável, né? Mas quando isso é o nosso maior esforço e o maior gasto de tempo do nosso dia, então a gente precisa parar e pensar onde é que está o meu coração e o meu tesouro, né? Onde é que eu tenho investido a maior parte das horas do meu dia. Se for nisso, eu preciso recalcular a rota antes que seja tarde, porque os dias passam, o tempo ele não volta e a nossa juventude vai embora, e quando a gente vê, nós gastamos horas, dias, anos da nossa vida, que é tão preciosa, com coisas que são tão fúteis e passageiras. Perfeito. É muito doido pensar nisso mesmo, na questão do tempo, porque é extremamente revelador, né? Aquilo que a gente gasta mais tempo é de fato a nossa prioridade. A gente pode afirmar, não, Senhor é a minha prioridade, palavra de Deus, Bíblia, oração, mas a realidade é que a gente gasta 10 horas no TikTok, 30 minutos em oração, no máximo ainda, chutando para alto num dia em que você tá mais tranquilo, em que você não teve que orar enquanto você tá caminhando, enquanto você tá indo pro trabalho, ou qualquer coisa assim. E é legal ter essa noção do equilíbrio, da moderação, porque o pecado não está intrinsecamente ligado com a rede social. O ato de você ter um perfil na rede social, você utilizar uma tecnologia, mas a maneira como nós utilizamos. A gente chegou até a comentar antes do episódio começar que a gente tem essa mania de transformar uma coisa boa em uma coisa ruim. Então, aí o acesso fácil à comunicação, à informação, enfim, todos os benefícios que a tecnologia e as redes sociais podem trazer pra gente, a gente vai lá, transforma em algo terrível. Então, o tempo que nós gastamos nas redes sociais demonstra qual que é a nossa prioridade. Esse uso indevido, ele revela o nosso coração doente, né? Muitas vezes, o senhor até colocou no livro, que por trás dos vícios digitais estão os nossos medos e desejos mais profundos. Eu achei isso cirúrgico. Uhum. É verdade. É um diagnóstico muito claro. E algum autor, não vou lembrar agora quem escreveu sobre isso, mas ele escreveu assim que olhar o celular de uma pessoa é como dar uma espiada na alma dela. Aquilo que está nesse pequeno aparelho, teoricamente inofensivo, né? Tem muito do que está dentro do nosso coração. E isso é assustador para muitos de nós, porque a gente não tem essa visão tão deturpada de nós mesmos. Nós somos muito bonzinhos com os nossos pecados, mas se formos sinceros e tivermos assim um coração criterioso mesmo, nós perceberemos que nosso celular é o reflexo do nosso coração, e o nosso coração pode estar muito distante de Deus, e isso vai ser refletido no nosso celular também. Eu queria fazer um comentário só. Porque nesse capítulo tem uma frase que eu realmente gostei muito de ler, de refletir um pouco. Foi quando falou que às vezes a gente só oferece a Deus o tempo que resta esmagado pelo entretenimento. Então, eu gostei muito dessa frase, muito mais pela palavra do esmagado, né? Que dá o sentido que, tipo, era um tempo que era um tempo grande, tipo, era um tempo que a gente tinha bastante, mas justamente pra gente não conseguir controlar o tempo, ele foi diminuindo, ele foi sendo literalmente esmagado, né? Só queria fazer esse comentário que foi realmente uma palavra muito bem construída. É isso mesmo. E tem até um outro livro chamado Engolidos pela Cultura Pop, que traz um termo semelhante, né?
É como se nós não precisássemos fazer muita coisa para que essa cultura nos engolisse, para que tudo isso nos esmagasse, nos espremesse, porque ainda que a gente não procure esse tipo de coisa, eles naturalmente chegarão até nós. Então essas terminologias acho que definem muito os dias que nós vivemos, né? Somos engolidos, somos esmagados por essa cultura da tecnologia, da rede social. Perfeito. E, pastor, no capítulo 4 o senhor traz justamente o tema da desintoxicação digital. A gente comentou bastante aqui, né, que o desejo do Senhor é que a gente seja sal e seja luz, e isso inclui também o mundo digital, isso inclui ocupar esses espaços digitais que a gente tem. Só que se eu estou enfrentando uma luta, como por exemplo a de não conseguir mais me desconectar ou viver demais esse vício digital, será que eu estou pronto para cumprir esse chamado? Quando cumpri-lo, né, e de que maneira também, nesse sentido, pensando nesse processo de me desintoxicar de fato, né? Eu entendo que nós temos uma missão na internet e isso não é somente para os influenciadores, somente para quem tem jeito com câmera, para quem consegue falar bem, porque a rede social nos dá um alcance absurdo e eu não estou falando, mais uma vez, né, de números, mas se você tem 10 seguidores, que seja 50, 100 pessoas visualizando seus conteúdos, seus stories, enfim, é como se fosse um auditório lotado de pessoas parando para ler ou ouvir o que você tem a dizer. Então estar presente ali não é só para quem tem jeito de blogueiro, nem se fala mais blogueiro, né? Tem jeito de influenciador e consegue utilizar bem o celular. Mas todos nós temos uma ferramenta poderosa na mão e eu não vou conseguir ter acesso ao colega de trabalho, do seu colega de trabalho, que provavelmente olha os seus stories e o seu conteúdo. Então você tem essa missão de falar do evangelho para ele, seja presencialmente, seja aqueles que trabalham home office, né, façam isso digitalmente, enfim. Todos nós temos algum tipo de alcance na rede social e nós não podemos ignorar essa ferramenta. Agora, existe um momento da vida que algumas pessoas podem passar dos limites do uso saudável e precisarão, nesse instante, se ausentarem, buscar ao Senhor e se fortalecer espiritualmente para que possam retornar a Ele. E com isso, eu não quero dizer que é uma obrigação do crente ter rede social e quem não tem está em pecado, mas o que eu quero dizer é que se nós entendemos o nosso tempo, se entendemos o nosso chamado e o Senhor coloca na nossa mão uma ferramenta tão útil para isso, eu preciso usá-la com sabedoria, né, e para a glória de Deus. Se eu não faço uso dela, ok, eu posso ter outras formas de pregar o evangelho, posso imprimir um folheto e deixar na porta de alguém, não tem problema. Mas se a gente já está conectado, né, se já é um hábito da nossa rotina, então que esse hábito, que isso sirva para a glória de Deus, que sirva para a propagação do evangelho. E eu não preciso estar o tempo inteiro postando um versículo ou uma imagem do Smiliguido lá para evangelizar. Não precisa ser assim. Eu posso ter a minha vida normal, posso estar minhas coisas normalmente, mas o meu estilo de vida e de alguma forma aquilo que eu consumo está relacionado à teologia e à escritura, isso também vai ser evidenciado na rede social. Não tem como. Se isso está na minha rotina, está no meu sangue, então isso também vai atingir a minha rede social. E por isso a presença na rede social é tão importante. Então, deixando claro, em alguns momentos é necessário essa desintoxicação, é necessário se afastar um pouco, se fortalecer, mas eu não posso perder de vista de que é possível estar ali cumprindo o meu papel de discípulo de Cristo e tendo um relacionamento saudável com o celular. Se eu estiver atento às armadilhas e treinando o meu coração para estar nesse ambiente que é muito hostil ao evangelho, sem me contaminar. Reverendo, acho que é uma
reflexão muito interessante que o senhor trouxe, que é uma alusão, né, ao texto de Mateus 5,30, mudando, né, nesse sentido, né? Se o seu Instagram o faz tropeçar, corte o lance-o para longe. Eu fiquei refletindo um pouco nesse sentido, né? Que talvez um caminho também para desintoxicação digital acaba a gente ser também deixando, né, de absorver essas informações meio que de maneira descontrolada. E aqui eu gostaria de trazer uma ideia que até comentei com os meninos antes de começar o episódio, de um livro escrito pelo reverendo Vitor Fontana e pelo reverendo Marcos Botelho, que se chama Ontem Esponja e Amanhã Peneira. A ideia que ele traz nesse livro é que a gente deve deixar de ser como esponja, que absorve qualquer líquido que ele está submerso, então tudo que está ao seu redor, toda aquela informação, ela vai estar absorvendo, e a gente deve se tornar como peneiras, que sabem filtrar, reconhecer e reter tudo aquilo que é bom, né? Então, talvez num mundo com informações descontroladas, a gente precise parar um pouquinho. Tá tudo bem a gente não estar conectado o tempo todo, né? Aquilo que é de fato necessário que a gente consiga filtrar todas as coisas que a gente está consumindo e vendo, né? Nesse sentido. Perfeito. E cada vez mais essa peneira se faz necessária, né? Porque existe muita coisa boa, tecnicamente falando, né? Tem gente que gosta do audiovisual, por exemplo, do cinema, e você vê coisas maravilhosas sendo produzidas aí, mas que eu preciso aprender a reter o que é bom e a eliminar aquilo que não presta, né? Existe graça comum na cultura, existe beleza em coisas que são feitas fora da nossa bolha, mas cada vez mais eu preciso desse discernimento para que essas coisas não minem a minha espiritualidade em nome da cultura, da beleza e da arte, né? Muito interessante esse ponto de vista. O que parece também, pastor, é que tem a nossa geração, assim, a sociedade atual tem um anseio por aquilo que é novo, por aquilo que é novidade, pela última atualização. E um medo muito grande, assim como o André chegou a falar do FOMO, né? Seria o Fear of Missing Out, né? O medo de ficar de fora, o medo de ficar desatualizado. E a ansiedade que vai fazer você pegar o celular toda manhã, logo depois de acordar, para ver se aconteceu alguma coisa enquanto você dormia, né? Para você checar as redes sociais constantemente, ver se alguém fez uma publicação, se você recebeu alguma mensagem, enfim. E nós não estamos acostumados com a questão da perda, né? A gente tem esse sentimento de que a gente precisa estar o tempo inteiro atualizado. E de que se a gente perder, se a gente ficar de fora, se a gente não saber da última trend no TikTok, não saber das últimas novidades nas redes sociais, a gente vai estar desatualizado e, enfim, talvez a gente até perca a identidade no meio disso. Mas eu queria que você comentasse um pouco sobre a questão da perda na vida cristã, sobre a gente perder essas coisas por um ganho muito maior, né? Sim, com certeza. Eu fico muito feliz quando tem essas premiações e saem essas coisas assim, que eu não conheço metade da galera que tá lá recebendo os prêmios. Eu acho que é uma vitória pra mim não conhecer, não ter a mínima ideia de onde vem as pessoas. Muitas eu conheço e não gostaria de conhecer, mas enfim, a gente acaba se deparando com isso nas redes, né? Mas tá tudo bem não saber de tudo. E é uma bênção não conhecer muitas coisas. Acho que em vez de olhar com uma visão de, poxa, tô ficando de fora, nós precisamos olhar com uma visão de vitória e dizer graças a Deus. E eu não faço a mínima ideia de quem seja essa pessoa e nunca escutei essa música na minha vida. Isso significa que o meu foco e a minha rotina, o meu consumo está sendo cada vez mais filtrado mesmo, né? Estou priorizando as coisas certas, estou consumindo aquilo que alimenta a minha vida, e é isso que Paulo nos orienta, né? Que tudo aquilo que é bom, puro, amável, de boa fama, é isso que deve ocupar o nosso pensamento. Mas muitas vezes o que a gente coloca para dentro da mente é aquilo que é ruim, aquilo que é mentira, aquilo que é de péssima fama, e no final do dia a gente se pergunta assim, não sei por que eu não tenho vontade de ler a Bíblia, não tenho vontade de orar, não consigo mais sentir a presença de Deus, mas é porque o seu apetite foi completamente preenchido fast food, por comidas ruins,
e quando chega na hora de se deliciar no banquete, você já está com a barriga cheia daquilo que não presta, né? Com a mente lotada de lixo. E quando a gente aprende a trocar esse consumo desenfreado de coisas ruins por consumir coisas boas, consumir bons podcasts, consumir bons livros, bons filmes, boas músicas, a gente vai percebendo uma diferença na nossa vida, uma diferença nas nossas palavras, no nosso relacionamento com os nossos familiares, com os nossos amigos, na nossa forma de adorar a Deus no culto. Tudo isso é um reflexo daquilo que eu tenho consumido, que eu tenho valorizado, que eu tenho permitido entrar na minha mente e no meu coração. O oposto é verdadeiro. Quanto mais o meu coração e a minha mente se enche daquilo que não presta, mais distante eu vou ficando do Senhor. Então, nós precisamos perder nesse sentido, né? Perder no sentido de não ter todas as atualizações do momento, não saber todas as músicas, não conhecer todos os artistas, mas perder muitas vezes a diversão que os nossos colegas, né, dizem ter, a alegria que eles dizem sentir, para que eu possa me satisfazer e me alegrar em Deus, sempre com os olhos fixos na eternidade. Se a gente vive com os olhos na eternidade, e essa é a premissa de um livro chamado Viciados em Si Mesmos, o autor fala sobre como viver essa vida com os olhos fixos na eternidade. Então a gente perde com alegria, a gente perde com satisfação, porque perder os prazeres que vão durar 20, 30 anos nessa terra, 80 anos, não se compara aos prazeres da eternidade. E Deus já nos dá a oportunidade de aqui na terra desfrutar de bons momentos para a glória dele, né? Mas esse desfrute não está desligado com o sofrimento. O sofrimento faz parte da vida cristã. Eu não consigo enxergar uma outra maneira de interpretar o convite de Jesus. Negue-se a si mesmo e tome sua cruz. Tomar cruz exige sofrimento. Ninguém carrega uma cruz sorrindo como se estivesse no parque de diversão. Muitas vezes o evangelho vai exigir de nós um sofrimento, mas graças a Deus pelo sofrimento, pela cruz, porque isso nos leva para uma jornada de uma alegria eterna. Então vale a pena carregar a cruz nessa vida, passar pelo sofrimento, pelas renúncias, porque o que nos está proposto é incomparavelmente melhor, né? Sim. E aí, você falou essa frase agora, pastor, e eu lembrei de só que é um livro com um tema totalmente diferente desse, mas é o livro do Francis Chan, que ele é o Eu Você Para Sempre, que ele diz uma frase muito interessante, que é sobre é impossível demonstrar o amor de Deus, o amor de Cristo, sem sacrifício. E é justamente isso, né? A gente tem que acabar abrindo mão de algumas coisas para que Deus, para que possamos refletir essa bondade, esse amor, essa glória de Deus através das nossas vidas, né? E, pastor, por fim, nós precisamos que Deus levante pessoas, né, nessas áreas já inseridas nesse contexto da internet. Então a gente precisa de pessoas comprometidas, seja de criação de conteúdo, tudo isso para a glória de Deus, expansão do reino, para o bem da igreja. E afinal, como podemos fazer essa diferença utilizando todas essas ferramentas? Como a gente pode usá-la para o bem do próximo e também para a glória de Deus? Eu acho importante termos em mente nosso propósito, porque quando a gente decide se posicionar nas redes sociais, gerar conteúdo, e seja ele de uma forma pessoal, né, no seu perfil pessoal, ou iniciativas como essa de vocês aqui de criar um podcast e poder levantar essas pautas e trazer conteúdo cristão, teológico, reformado para a internet, toda iniciativa como essa pode ser alvo de críticas, mas se temos o nosso propósito muito bem definido, essas críticas não irão nos parar. E eu sou um pastor, eu tenho uma presença digital relativamente frequente, e muitas vezes na caminhada, no seminário inclusive, ouvi questionamentos, ouvi críticas, piadas,
E se eu não tivesse claro o meu propósito, o meu chamado de falar com as novas gerações, de dialogar com as mídias, de utilizar a internet como campo missionário, isso teria me frustrado, eu teria dado ouvido a essas coisas e parado, sabe? Mas quando nós ouvimos os testemunhos de seja uma pessoa que foi impactada, que responde alguma coisa como era isso que eu precisava ler, era isso que eu precisava ouvir hoje, e o Senhor falou ao meu coração através disso, isso vale a pena. Então, em vez de postar uma selfie que não vai edificar ninguém a nada, fazendo um biquinho no espelho e ostentando coisas fúteis, eu acho que quando nós enxergamos o nosso propósito e nos posicionamos para aquilo que o Senhor tem nos chamado, tudo faz sentido e nada nos para, né? As críticas, os haters e essas coisas fazem parte da caminhada, mas a palavra é propósito. Se eu entendo meu propósito, eu sigo em frente. Acho que em meio a tantas coisas ruins que a gente tem hoje, né, o nosso chamado também, pastor, nesse sentido, é produzir coisas boas para a glória de Deus, né? Se tem tanto conteúdo ruim no sentido até mesmo teológico, por que não a gente pode fazer, né, coisas boas nesse sentido, coisas que tragam, de fato, a mensagem da palavra para as pessoas, coisas que aproximam essas pessoas do Senhor, que façam ela refletir. Como o senhor falou, né, tem um campo missionário muito grande nessa era digital. E nós somos os semeadores que o Senhor nos chama, né? Temos que lançar essa semente, temos que fazer esse trabalho. E algo que me deixa muito feliz, né, pensando em tudo aquilo que a gente falou, é que não pelo nosso próprio mérito, mas pela graça de Deus, a gente está tentando trabalhar nesse sentido, né, de levar a mensagem, de levar conhecimento teológico reformado para as pessoas e sabendo que nós somos instrumentos, apenas isso, né? Não pelo nosso mérito, apesar de nós, o Senhor faz a sua obra, né? Então, eu gostaria que todos saíssem daqui nesse sentido dessa conversa, que nos escutam, engajados a produzir conteúdo. Como o pastor falou, a gente pode receber críticas, brincadeiras, zoação, mas a gente está cumprindo um papel, um chamado também de ocupar esse espaço digital, de ser sal, de ser luz, impedir também que esse mundo digital apodreça, né, nesse sentido. E aí, André, assim, quem nos ouve e talvez diga assim, eu não tenho os recursos, eu não tenho a facilidade de falar, por exemplo, para gravar um podcast, todo mundo tem uma responsabilidade de propagar essas iniciativas. Então, se alguém está recebendo aqui esse conteúdo e foi edificado com essa conversa, pode passar isso adiante, né? Existem aqueles que estão engajados na produção de conteúdo e os que possuem mais dificuldade em relação a isso têm a missão de apoiar aqueles que estão fazendo iniciativas como essa e ajudar, né, nessa propagação. Nós precisamos de bons músicos, precisamos de bons diretores de cinema, precisamos de bons podcasts, precisamos, enfim, de bons produtores de conteúdo na internet. E também precisamos de pessoas que vão descobrir essas pérolas, porque muitas vezes isso não tem um alcance tão grande e aqui a ideia não é tornar ninguém famoso, mas é propagar e facilitar o acesso, né, a essas pérolas que estão escondidas na internet. Então, ser um divulgador desse tipo de coisa, de uma boa música, de um bom filme, de uma boa série que você assistiu e te edificou, de um bom podcast, é uma missão também para que a gente possa povoar a internet de conteúdo relevante, porque conteúdo ruim já está lotado. A gente precisa se levantar para produzir e para apoiar bons criadores de conteúdo. Perfeito. Reverendo, obrigado pelo papo, obrigado pelo seu tempo, pela disposição em ter parado, né, a sua semana e conversado aqui com a gente. A gente ficou muito feliz de poder conversar com o senhor, porque como eu falei, né,
Esse livro, ele é curto, mas ele é um livro tremendo, assim, pastor. Eu creio que Deus usou muito a sua vida nesse sentido para falar sobre um tema muito importante, né? Que é algo que a gente tem vivido, e acho que cada um conseguiu trazer aqui a sua visão no sentido das próprias vivências, né? E eu fiquei muito feliz porque a gente conversou com o autor desse livro, né? Entendeu um pouquinho aquilo que o senhor estava pensando quando escreveu cada capítulo, então foi, nossa, muito bom. Obrigado mais uma vez pelo tempo, né? E o senhor já está convidado para as próximas vezes aqui. E quem sabe também a gente não dá uma visita lá para o senhor na igreja de Pinheiros, né? Com certeza. Vai ser uma alegria receber vocês. Muito obrigado pelo convite. Que Deus abençoe. Continuem firmes nesse propósito. Amém. E, reverendo, se o senhor quiser divulgar, né, alguma rede social, também falar onde a gente pode encontrar o livro, fica à vontade. Minhas redes sociais são Marcos Melo, com um 0 no lugar do último O. E o livro é disponibilizado pela editora Ezion, ezion.com.br. Essa editora é uma editora missionária, né? Então todos os recursos de arrecadação com esse livro e com todos os outros livros da editora Ezion são destinados para missões, para perfuração de poços no sertão, para distribuição de cestas básicas, para congregações próprias e parceiras da Igreja de Pinheiros. Então é mais um motivo para que vocês possam adquirir essa ou qualquer outra obra da editora Ezion. Perfeito. Muito legal. Bom, pessoal, a gente chega então ao final de mais um episódio. Obrigado por você que nos escutou e nos acompanhou até aqui. Fique ligado também nas nossas redes sociais do Teologia Sem Açúcar. Estamos presentes no YouTube, Spotify, no Instagram. Continue também orando pelas nossas vidas para que a gente receba também mais convidados, que a gente consiga tratar sobre temas também tão legais quanto esse. Obrigado mais uma vez, Deus abençoe vocês e fiquem aqui ligados, antenados para as próximas novidades. Valeu. Valeu, tchau, tchau.